Olá, meu povo do canal, com muita satisfação. Hoje nós vamos meditar sobre duas mulheres. Mulheres que a gente não faz a mínima ideia qual é o nome delas. São mulheres que estão no Novo Testamento. E essa reflexão ela reúne dois lados. Um lado dos religiosos, daqueles que julgam, que criticam, lado que muitas vezes eu já me coloquei, e o outro lado daquele que clama a Deus por misericórdia. Talvez seja o teu lado, a tua história, a tua vida hoje. E quem sabe seja essa situação, é a situação que eu diante de Deus tenho me colocado. Não quero ser o religioso, ser aquele fariseu que julga, que se acha sobre os outros, melhor que os outros. Sabe que na minha vida, muitas vezes eu me achei melhor do que os próprios irmãos. Me achei que eu estava por cima, que eu tinha a visão do reino de Deus, que eu estava podendo, espiritualmente falando, estava ajudando pessoas, as coisas estavam se encaminhando para uma liderança a nível geral na igreja. E eu falo diante de Deus que se o Senhor me poupar de ser pastor de igreja, eu quero ser pastor porque eu já sou pastor. Eu tenho uma esposa e 2 filhos para eu pastorear e tenho procurado pastorear. E nem assim é fácil. Agora, eu não pretendo ser pastor de igreja, ser líder de igreja. Eu não pretendo, mas me coloco diante do Senhor porque Ele que manda, não sou eu. E vendo esse texto, o primeiro texto que eu quero trazer é aquela mulher pega em adultério que por muito pouco não foi apedrejada. Quem é que trouxe? Os religiosos. Como sempre, os religiosos estão aparecendo. E Jesus teve nos evangelhos um grande embate com os religiosos. O Senhor nunca tinha uma disputa assim severa com aquele que se humilhava. Ele, no caso do jovem rico que não aparenta ser um religioso, o Senhor disse: deixa tudo, porque não que o Senhor quisesse que ele deixasse tudo. Não é uma palavra rema para você que está me ouvindo, para mim. Vou deixar tudo pelo evangelho. Não, é que o Senhor sabia que o coração do jovem rico estava preso naquilo ali. Estava preso nas riquezas. Ele tinha uma segurança que não era em Deus. E ele realmente conhecia os mandamentos. Ele sabia decor e salteado. Ele disse que desde a mocidade dele, desde criança, ele havia aprendido esses mandamentos. Não basta saber a palavra, conhecer a palavra, dominar a Bíblia, saber a Bíblia de capa a capa. Se você tiver um coração arrogante, você acha que o Senhor vai se mover na sua vida pelo seu conhecimento? Se você é teólogo, se você tem doutorado em divindade? Com certeza que não. Isso não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é um coração simples, um coração humilde, um coração disposto a obedecer. Quantas vezes a palavra do Senhor diz que este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, como eu muitas vezes tive o coração longe de Deus. Então, voltando para esse primeiro texto, essa mulher é basicamente jogada no chão e os religiosos contam algo para Jesus como se Jesus não soubesse que a lei mandava apedrejá-la. Jesus, a palavra diz que ele se baixou e começou a escrever
A Bíblia não relata o que ele escrevia. Não sei, na verdade, nem se ele escrevia alguma coisa. Talvez Jesus nem escrevesse nada. Jesus estava apenas dando tempo para cada um vazar. Que quando ele disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu pergunto, o pecado é só aquilo que você acusa os outros? O pecado em si e suas consequências, isso estraga o ser humano, isso destrói o ser humano, é verdade. Mas eu pergunto para você, você pode não ser um homossexual, você pode não ser um bandido, pode não ser uma prostituta, pode não ser uma pessoa do mal, mas eu pergunto, você não tem pecado? Então você pode pegar uma pedra e atirar. Nós vamos ver agora em seguida o segundo caso. Então eu pergunto, e aí Jesus está escrevendo, e quando olha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher diz, não, Senhor, ninguém. E ele disse, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Aí eu pergunto para você mais uma vez, aqueles homens não chegaram cheios de si, cheios para atirar as pedras, talvez com pedra na mão já. Mas agora eles começam a se despojar dessas pedras e cada um vazar, acusado pelo seu próprio pecado, entendendo que o pecado não é só aquilo que aquela mulher estava praticando. E eu não estou dizendo aqui que você, na situação que você está, seja um desses exemplos que eu falei. Eu apenas citei exemplos para provar que são aquilo que mais as pessoas olham. Principalmente mais nós evangélicos olhamos. Nós muitas vezes que não passamos de religiosos olhamos e criticamos. Quantos pecados, mas o sujeito fez isso, fez aquilo, mas você não olha para você mesmo? Você não vê os seus pecados? Seus pecados de mente, ninguém fica sabendo. A consequência deste pecado não é tão grande, porém leva você para o inferno do mesmo jeito. Quem sabe você não está amando, não está perdoando, tem ódio de alguém, tem desejo de matar. Você não mata, mas você tem desejo, então você está em pecado, você já pecou. Você precisa se arrepender diante de Deus, para que Ele dê uma nova vida e você tenha realmente paz, tranquilidade. Pecado não é só... A gente sempre diz roubar, a gente sempre diz que fumar, beber não é pecado, mas pode ser consequência do pecado, e essas coisas destroem o templo do Espírito Santo. Então, consequentemente, se você destrói o templo do Espírito Santo, pode-se dizer que é pecado. Só que não é só isso que é pecado. O ser humano não pode simplesmente diante de Deus ser aprovado pelo esforço próprio, se não é a graça de Cristo, se não é o sacrifício de Jesus na cruz, se não é a aceitação do que Jesus fez. Imagina, o mais difícil foi Jesus que fez, o mais doloroso foi Jesus quem fez. Você só tem mesmo é que aceitar esse sacrifício e tomar para si essa graça. Você precisa tomar essa graça para si e viver a nova vida que Jesus lhe propõe. Todos nós vamos ser tentados ao pecado todos os dias. E todos os dias não será um pecado, serão vários. Mas nós confiamos na graça, no amor de Deus. Não vamos pecar deliberadamente. Vamos nos arrepender. O segredo é se arrepender e confiar no que Jesus já fez por nós. O segundo caso dessa mulher... Primeiro caso, a mulher adúltera, a mulher que foi pega em adultério.
É curioso, você nunca se perguntou, mas o que foi feito com o homem? Quer dizer, só a mulher é pecadora? O homem não tem problema? E se esse homem era um homem também casado? Porque adultério subentende-se ser pessoas envolvidas num relacionamento sério, num casamento, quando a pessoa se desvia desse relacionamento. Onde estava o homem? Por que o homem não foi levado também para ser apedrejado? Bom, o segundo caso, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Essa mulher entra na casa de um homem sem convite, é um fariseu, provavelmente a casa estava repleta de fariseus, eles trouxeram Jesus para tentar pegá-lo em alguma coisa, provavelmente. Não foi por amor, não foi por amizade, não foi para aprender a ser um cristão melhor. Não, mas para ver em que Jesus tropeçaria. Só que Jesus não tropeçou em nada. E eles, quando veem aquela mulher chorando, derramando um perfume caro. Interessante do caso é que ela, além de não ter sido convidada, ela está num ambiente masculino, onde a gente não sabe se poderia ter outras mulheres também. É que você sabe que a cultura oriental é muito assim, né? Às vezes o homem vai caminhando na frente, é toda aquela história, né? Não há uma valorização da mulher como aqui no Ocidente, como nós brasileiros. Então é diferente isso aí. E principalmente quando se fala em 2000 anos atrás, ainda mais. Talvez estivesse a esposa dele lá, mas ficava afastada. Quem sabe estava junto? A Bíblia não diz. Você nunca pensou isso? Eu gosto assim de viajar no texto porque existe muita coisa. A Bíblia é apenas um resumo. Isso eu já falei 1000 vezes, que a Bíblia é apenas um resumo. Então daqui um pouco a mulher dele podia estar junto com ele, mas a Bíblia não menciona. O que dá a impressão é um ambiente totalmente masculino, de homens. E uma mulher aparece dali. E ainda que tivesse a mulher dele e tivesse outras mulheres, elas olhariam com o mesmo desprezo para aquela mulher que apareceu do nada e que eles sabiam que ela era pecadora. Eu pergunto para você, ela era mais pecadora do que você que está me olhando? Ela era mais pecadora do que o vizinho do lado da sua casa? Ela podia ter um pecado que você não tem, mas você não está isento também. Você precisa da misericórdia de Deus, da graça de Cristo, do que Jesus fez na cruz. Se o que Jesus fez na cruz não foi nada, então você não precisa de Cristo. Sabe que no final de tudo, a sua aceitação por Deus é o que importa. Se você teve títulos aqui na terra, se você tem dinheiro, se você tem mansão, tem carrão, isso não adianta nada. Porque o que importa é a aceitação. Você só viverá eternamente com Deus se você tiver essa aceitação. E para isso você precisa reconhecer o que Jesus fez, toda a obra de Cristo na cruz, tudo que Ele fez por você. Aquela mulher olhava para Jesus diferente, como mestre, como salvador, como aquele que libertaria ela dos seus pecados, aquele que mudaria sua história, sua nova vida. Então Jesus disse: vá em paz, assim como uma prostituta, como aquela mulher adúltera, ela pôde receber um vai, não peques mais. Jesus disse para ela: vai-te em paz. Agora a tua vida será baseada na paz, não mais na acusação. Mas ela precisou vencer. Ela precisou vencer o obstáculo de homens religiosos acusadores, da visão da multidão. O que a multidão pensa de você não é o que Deus pensa de você. A chance que as pessoas querem lhe dar nem se compara com
a nova chance que o Senhor tem para a tua vida. Não importa se você hoje é uma pessoa que nem essa mulher. Você precisa derramar o seu coração. O seu coração vale mais do que esse nardo puro, vale mais do que o melhor perfume que você conhece. Você tem um coração, e é esse coração que você deve quebrar diante do Senhor e liberar tudo que está preso aí dentro. Toda esse mal, toda essa acusação que há dentro de você. Talvez você tenha cometido um pecado realmente grave. Eu não vou citar aqui, você sabe o pecado que você pode ter cometido, mas se você se arrepender, ainda existe mais uma chance. Eu não diria uma segunda, diria pode ser uma terceira, pode ser uma quarta chance. Se você se arrepender, realmente você terá uma nova vida. Nós não sabemos o que aconteceu com essa mulher pecadora ou com essa mulher adúltera. Nós não sabemos o que ela fez pelo Evangelho, como foi a vida dela, mas nós acreditamos que com o perdão de Cristo, com certeza, elas foram mulheres de Deus que casaram devidamente, que tiveram filhos, que ensinaram eles no caminho de Deus. E tudo isso aconteceu, tudo começou por uma disposição. Porque aquela mulher pega em adultério, daqui um pouco ela podia ter dado, quando os fariseus se descuidassem, que poderiam ter largado e ela fugir. Mas não, se ela foge, ela não recebe o perdão. Se ela foge, ela não recebe a nova vida. Essa mulher que entrou na casa, ela fez algo muito complicado, muito difícil. E o acusador diz assim: se ele fosse profeta, ele deveria saber que essa mulher é pecadora. E Jesus disse: você não me ofereceu ósculo, que era algo comum, um beijo, mas ela não cessa de beijar meus pés. Não me ungiu a cabeça e ela me ungiu meus pés. E tudo isso, e seca com seus cabelos. Quer dizer, toda essa disposição em servir a Cristo, porque ela via o que os fariseus não viam. O Santo de Deus, o Salvador do mundo, aquele que pode mudar. Quem sabe você hoje tem sido um fariseu no sentido de olhar para Jesus apenas como um profeta, apenas como um homem bom, apenas um homem que teve participação na história. Não, Jesus não teve uma participação na história somente, ele mudou a história. E vai mudar a tua história se você hoje abrir o coração para ele. Se você quiser realmente uma nova vida, se humilhe diante do Senhor, quebra o teu coração e derrama diante dele. Talvez você precisa chorar, você precisa liberar perdão, liberar toda a sua mágoa, tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que está amarrando sua vida financeira, está amarrando a sua vida, seus relacionamentos. Você precisa consertar com a esposa, com os filhos, com seu irmão, com sua mãe. Quem sabe tudo isso. Deus te abençoe nesse dia. Medita nessa palavra, em nome de Jesus.